sejam muito bem-vindos aqui ao canal Top Militar. Eu sou o professor Alan Soares e na aula de hoje a gente vai iniciar com o tema gravitação. Nessa aula a gente vai dividir em dois tópicos, a gravitação na parte cinemática e a gravitação na parte dinâmica, onde a gente vai estudar a fundo as causas dos movimentos planetários, tá ok? Então nessa primeira parte a gente vai iniciar com a cinemática da gravitação, onde a gente não vai precisar se importar com o que acontece, como acontece. Então, a gravitação é a parte da física que inicia o estudo dos corpos celestes. Então, tudo é relacionado a movimento planetário, a movimento de planetas, de corpos na Via Láctea, vai ser estudado nesse tema. Então, a gravitação veio desde os tempos antigos, né, onde a gente tinha as observações de Ptolomeu, de Galileu, de Nicolau Copérnico, de Kepler, que inicia essas suas leis, primeira, segunda e terceira lei dos movimentos planetários, e por fim Newton, que elabora todas as causas e os motivos desses movimentos acontecerem. Então, os modelos planetários que foram criados, né, começando com Ptolomeu, era basicamente o seguinte: ele dizia que a Terra era o centro do sistema solar. Então, todos os planetas que orbitavam uma massa central, e essa massa central era a Terra, sempre orbitavam esse planeta. Então, Ptolomeu dizia que a Terra era o centro do universo. E todos os outros astros orbitavam a Terra. Mais para frente, né, no modelo heliocêntrico, Nicolau Copérnico, né, ele basicamente mudou esse sistema planetário. Ele disse que não, a Terra não é o centro do universo, que era proposto um modelo planetário geocêntrico, né? O modelo é heliocêntrico. Na verdade, não é a Terra que é o centro do universo, mas sim o Sol. Então, a massa central, que era orbitada por vários planetas e astros, era o Sol. Então, o Sol era o centro do universo, que assim inicia o modelo planetário de Copérnico, que basicamente é visto até hoje. É a prova de que os modelos planetários funcionam dessa maneira. Obviamente que ele foi aperfeiçoado, né, pelas leis, pelas observações de Kepler. Então, ele iniciou por 3 observações. A primeira lei de Kepler diz sobre as leis das órbitas. Kepler dizia o seguinte, que todos os astros celestes orbitavam sim o Sol. Mas essa órbita feita pelos planetas eram realizadas de forma elípticas e não circulares, como Copérnico mencionou. Copérnico dizia que os corpos orbitavam o Sol, só que de formas circulares. Já Kepler não. Kepler disse que essas órbitas eram elípticas, onde o Sol ocupava um desses focos, né? O Sol poderia estar em um desses focos, o foco 1 ou o foco 2. Então a gente tem um planeta hipotético que vai fazer um movimento elíptico em torno do Sol. E pelo Sol ocupar um desses focos, a gente consegue perceber que o planeta consegue uma hora estar próxima e outra hora afastada do Sol. E a gente chama isso de periélio e afélio. Periélio, per, de perto, afélio, af, de afastado. Então, periélio significa próximo do Sol e afélio significa afastado do Sol, tá ok? Então, a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, diz que os planetas orbitam o Sol, onde o Sol ocupa um desses focos, e essas órbitas elas são elípticas. Uma hora elas estão afastadas e outra hora elas estão próximas do Sol. E isso vai afetar de forma o movimento que esses planetas têm em torno do Sol. Quando o planeta está afastado do Sol, ele vai possuir uma velocidade menor. E quando ele está muito próximo do Sol, a sua velocidade ela vai ser maior. Isso porque Newton, mais à frente, ele vai dizer que a força de atração gravitacional, ou seja, a força de interação entre esses corpos, pode aumentar ou diminuir. Porque essa força é inversamente proporcional ao raio de distância. Então, se esse planeta está perto do Sol,
o raio de distância dele comparado ao afélio, que é afastado, é muito perto. Então, quanto menor a distância, maior é a atração. Sendo a atração intensa, a velocidade será maior. Então, a velocidade será maior no periélio e menor no afélio. A segunda lei de Kepler, lei das áreas, ele diz o seguinte, que o corpo ele vai percorrer posições, né, distintas na trajetória elíptica. Então, por exemplo, o corpo ele poderia estar nessa posição, a gente poderia chamar de posição A. Essa aqui seria a nossa posição A. E ele faz esse trajeto, então aqui é a nossa posição B. Mais adiante, posição D, posição C e posição D. Então aqui no AB, no trecho AB, no periélio, a gente diz que ele está com maior velocidade. Então ele vai percorrer, ó, toda essa área aqui, ó. E essa área realizada no periélio, ela é justamente igual a essa área percorrida próximo do afélio. Ou seja, o deslocamento realizado no trecho AB é igual ao deslocamento realizado no trecho CD. Ok? Bom, e os tempos para que eles realizem esses deslocamentos também precisam ser iguais. Ou seja, o tempo que ele gasta para percorrer a área AB também é o tempo igual para ele percorrer a área CD. Então a segunda lei de Kepler diz o seguinte, que as áreas varridas pelo vetor posição de um planeta em relação ao centro são diretamente proporcionais aos tempos. Então a distância que eu percorrer aqui tem que ser igual a essa distância e os tempos também são proporcionais. Os tempos também são iguais. Tá? E a velocidade areolar é a velocidade com que esse planeta ele orbita, né, o Sol. Tá, ok? Então essa é a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler então diz que o período, o tempo na primeira área, que seria ali de A até B, tem que ser igual ao período do trecho CD. Ou seja, a área 1 no trecho AB é igual à área 2 no trecho CD. Beleza? Então essa é a segunda lei de Kepler. A terceira lei de Kepler fala sobre os períodos. O que seriam esses períodos? Seriam os tempos para que alguma coisa aconteça. Então, período é uma grandeza angular, uma grandeza de repetição, que só vai existir se houver uma repetição, ou mais repetições. Então, por exemplo, a Terra ela realiza um movimento de translação em torno do Sol em um ano. Então, o que isso quer dizer? Que uma volta em torno do Sol, um período de revolução, equivale a um ano. E eu posso determinar, através da terceira lei de Kepler, o tempo que os outros astros conseguem fazer em torno do Sol. Então, por exemplo, se a gente pegar o modelo proposto por Kepler, né, que todos os astros orbitam, né, o Sol, a massa central, a gente pode pegar aqui o Sol, com massa central. Vamos pegar aqui um planeta, que seria o nosso Mercúrio. Mais adiante, nós vamos pegar o exemplo da Terra. E o movimento elíptico que a Terra faz tem um período de um ano. Um ano terrestre, tá ok? E o Mercúrio, ele vai fazer esse período menor que um ano. Por que esse período vai ser menor que um ano? Porque o raio de distância de Mercúrio ao Sol é muito menor que o raio de distância da Terra ao Sol. E quanto maior for o raio, maior será o período de revolução de um planeta. Então, por exemplo, ele diz o seguinte, na terceira lei de Kepler, que o cubo do raio, o cubo da distância do semi-eixo do Sol até o planeta, dividido pelo período ao quadrado, é uma constante. Isso quer dizer o seguinte, que o raio da Terra, em relação ao Sol, dividido pelo período da Terra, é igual ao raio de qualquer outro planeta hipotético, chamado de x, sobre o período ao quadrado desse planeta. Com essa relação, eu consigo calcular o período de qualquer outro astro. Então, por exemplo, a gente tem aí o planeta Plutão, que tem essa discussão de ele deixar ou não de ser planeta.
ele está na Via Láctea a uma distância muito grande em relação à Terra, por exemplo. Sendo a Terra um período de revolução de 1 ano, Plutão tem que ter um período de revolução maior ainda, que é em torno de 245 anos, para fazer uma volta. Beleza? Então, a terceira lei de Kepler, ela está relacionada ao período com que esses astros vão orbitar a massa central Sol. Tá ok? Então, no próximo vídeo aí a gente vai ver as questões relacionadas à parte cinemática da gravitação. Tudo certo?